Cara, assim, se fala muito em erro, né? E, logicamente, a temporada de centenário do Atlético teve erros sucessivos, né? O Atlético errou e errou e errou e errou de novo, consecutivamente, para chegar onde está nesse momento, né? Todo mundo concorda, isso é fato consumado, que o maior erro da temporada do Atlético foi não ter contratado A janela. no meio do ano. Isso é fato, tá? Todo mundo concorda com isso, porque realmente, você não reforçar um elenco que estava claro para todo mundo que era frágil, fora do clube, dentro do clube, na comissão, no elenco, na gestão, todo mundo sabia? Aí, logicamente, é um grande erro. Então, partindo do pressuposto que esse é o maior erro da temporada do Atlético, qual que é o segundo? O que fora a janela de transferências de meio de ano, foi mais determinante para o Atlético estar onde está agora? Cara, eu entendo. Eu sei qual que vai ser a tua resposta, tá? Então não vou dar esse spoiler, eu vou deixar você falar. Beleza. Cara, para mim o maior erro, além da janela, Vincenzo, foi a questão do planejamento lá. É a fundação de tudo. Eu vou te explicar o motivo de uma forma resumida, tá? Quando o Atlético traz o Juan Carlos Osório, né, a gente achou interessante, um treinador diferente dos que a gente estava trabalhando, como Paulo Turra, Wesley Carvalho. Era a primeira vez que a gente estava vendo realmente um treinador sendo contratado pelo Atlético. A aprovação dele foi muito grande, cara. Aprovação muito alta. Muito Perfeito, alta. tudo bem. Muito alta. E a torcida pode pensar o que quiser, só não pode também ditar o clube. Correto? Sim. Né? Então, assim, não dava para o Atlético ter pesquisado só um pouquinho da parte comportamental, só um pouquinho da parte de quem era Juan Carlos Osório. Não dava. Ah, mas o Osório caiu com uma derrota. O Osório cai com... Eu nunca vi, de verdade, eu nunca vi tanta história de bastidor nesses 30, 40 dias que o Osório ficou aqui. Nunca vi uma coisa dessa. De verdade, assim, foi surreal o que a gente viu. O Atletiba, a entrevista, o jogo contra o Londrina, as viagens, né? Tem uma muito engraçada que eu vou contar na live No Top 100. do Top 100. Tem. Vai virar momento. Vai virar momento? Então tá. Tem muita coisa. O planejamento que não fez o Atlético sequer avaliar só um pouquinho da parte comportamental do Juan Carlos Osório. Que sabia que ele era essa pessoa que era, as mudanças malucas que ele fazia e tudo mais. Aí beleza, aí o Atlético parte para um treinador completamente... Vale lembrar, antes do Osório, queriam o Domenech Torrent. Sim. Queriam o Juan Malilo, auxiliar do Guardiola. Queriam o Juan Malilo, né? depois o Domenech Torrent, fazem sentido. Sim. E depois o Osório também faz sentido com eles, né? Até um jogo mais posicional, beleza. Um pouquinho diferente, mas mais posicional. E aí o Atlético sai desses três nomes que queria trabalhar com um que trabalhou pro Cuca, que não tem nada a ver com esses três. Tem o melhor aproveitamento do ano, fez o maior número de pontos do Atlético no ano com 19. O Atlético hoje escaparia da segunda divisão com menos que 19 pontos, mas os pontos foram cruciais para que a gente permanecesse na primeira divisão. Será também, cara, que além da janela agora, que a gente trata como o principal denominador comum dos problemas do Atlético, não era também cumprir as situações passadas ao Cuca? Será que não tem esse problema também sendo passado? Porque assim, o Cuca pede para sair. Sim. Para lembrar. Todo mundo, mas por que mandaram embora o Cuca? O Atlético não mandou embora o Cuca. E não queria que saísse. E não queria. O Atlético, muitos jogadores também não queriam que ele saísse. Sim. Muita gente falava isso. E nós, eu tava sentado aí, você tava sentado aqui, eu falei assim, cara, o Atlético começa a ter uma cara aqui. Sim. O Atlético empata aí 3 jogos seguidos no finalzinho, mas assim, mas o Atlético... empata jogando bem. Empata jogando bem contra Flamengo, contra Corinthians, contra Botafogo. São os jogos que a gente tá jogando agora, inclusive. Exatamente. E assim, para deixar algo sobre o trabalho do Cuca, também haviam ressalvas, né? E também, e logicamente ele fala sobre isso quando deixa o clube, que as derrotas contra Meliano e Danúbio, que também é uma incompetência sem tamanho, destruíram completamente qualquer clima que havia no vestiário. Além do que esses 3 empates, a crítica pesada, os protestos dentro da zona mista, né? O Cuca olha para torcedor que foi protestar e fala, ó, para mim chega, tô indo embora. Ele fala isso. Ele fala isso, então, no outro dia ele tava fora. E ele tava indo embora, ele tava saindo do CT sem o cargo, né? Então, cara, assim, logicamente, o Atlético, eu talvez isento o Atlético de culpa. Tudo bem que o Cuca tem esse histórico, né? Sim. Mas ninguém consegue prever que o Cuca abandonaria o trabalho no ponto que ele abandonou, né? Pois é, Tudo cara. bem que tem o histórico deles são de quantos abandonos de trabalho? Muitos. Muitos, cara. E é comum que ele faça isso na carreira, né? Agora, cara, eu não sei, cara. Eu acho muito difícil prever. Acho que é muito oportunismo, é muito ser engenheiro de obra pronta Também você acho. colocar na do clube um treinador do logo do bar. Perfeito. E aí o Atlético traz Martim Varini, né? Um treinador completamente diferente do Cuca também.
mais baseado em Osório, em Ruama e também no Domenech Torrent. Tem uma visão de jogo muito parecida. E muito criticado internamente pelas adaptações, principalmente pela adaptação do Eric na lateral direita, e que, pô, você falou que o Atlético não fez uma pesquisa mínima para contratar o Osório, que é o que parece. Perfeito. Pô, o Varane parece a mesma coisa. Me parece O a mesma Varane, coisa. na madrugada que ele é fechado de noite, na madrugada seguinte, em 3, 4 horas de pesquisa, eu entendi que ele fazia isso. E aí o Atlético fez isso, entendeu que ele fazia isso, contratou mesmo assim, e depois vai questionar por algo que ele sabia que o Varane já vinha fazendo. E outra coisa, Pô, daí, não faz e também sentido pra assim, mim. não tem como. Pode ser Varane, Cuca, Juan Malilo, Domenech Torrent, Juan Carlos Osório, Lúcio Gonçalves, Pois é. Autuori. Pode ser qualquer um. Se não der peça na mão de treinador, ele vai ter que fazer milagre, cara. Ele pode deixar no máximo, no mínimo, né, competitivo, no máximo organizado. É. Então, assim, o maior erro da temporada, para mim, Vincenzo, foi a falta de critério nas contratações realizadas, tá? O planejamento. Porque o Atlético, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta no planejamento de técnicos o tempo todo. A gente tá indo agora pro 5º técnico no ano com o Lúcio Gonçalves, cara. Sim. E não me dá segurança nenhuma que vai permanecer também. Nenhuma. Hoje você crava que o Lúcio Gonçalves finaliza o ano pro Atlético? Se o Lúcio perde 3, 4, 5 jogos em seguida, alguém consegue cravar Eu não em sã cravo. consciência que ele fica, que o Não Atlético cravo. não vai demitir, e se sai ele, sai o Autuori junto. Sai. Que é Com certeza. de praxe no trabalho na carreira do Autuori. Pois é. E aí vai o Atlético pro 6º técnico no ano, sem comando, de novo. Mas eu penso assim, né? se o Atlético demitiu o Lúcio Gonçalves, é porque aí o Atlético tá rebaixado. Lógico. É, Cartilha de não rebaixamento. quer dizer que o Lúcio Gonçalves tem que ficar, etc. Não é isso. É que Sim. se demitir é que as coisas deram errado. Deram muito errado. Deram muito errado. Então, assim, e se as coisas derem muito errado agora, o Atlético tá rebaixado. Não tem Simples mais assim. margem para errar. E assim, cara, é interessante porque se o Atlético demite o Lúcio, o Autuori sairia, muito provavelmente, junto, né? E aí, após isso, o Atlético teria que encontrar mais alguém, mais um cara para gerir esse futebol Mas daí e mais implodiu. um cara para gerir o Aí vai vestiário. implodir o time. E vai implodir, logicamente. Só que assim, é interessante quando a gente fala dos treinadores e das contratações feitas, né? Começo de ano, o Atlético claramente vai numa recomendação do Fernandinho. Ó, queria que o Atlético jogasse assim, o Fernandinho muito próximo da gestão, e beleza, o Atlético vai atrás do Juan Malilo, que auxiliou o Guardiola quando treinou o Fernandinho no Manchester City, vai no Domenech Torrent, que também foi auxiliar do Guardiola há muito tempo, que joga da maneira com que o Guardiola jogava, que é a maneira que o Fernandinho entende correta como jogar futebol. O Atlético vai também no próprio Juan Carlos Osório, que é um cara que tem também esse estilo posicional, né? Então, ele entende como uma recomendação do Fernandinho algo que pode ser um bom caminho para a temporada do Centenário. Dando certo com o Osório. E aí o Atlético vai com o Cuca, que era um desejo da carreira do Marcelo Petralha. Então, assim, quem tomou uma decisão no começo de respeitar a orientação e talvez o pedido do Fernandinho, tomou outra quando contratou o Cuca. Sim. Quando o Cuca deixa o clube, o Atlético volta a atender o pedido do Fernandinho lá atrás. Né? Sim. Volta a atender o pedido do Fernandinho lá atrás. Mas logo depois contrata o Paulo Autuori, que manda no futebol e que tem outro viés. E aí demite o Martim Varini e traz o Lúcio Gonçalves. Ou seja, olha o tamanho da bagunça, olha o tamanho do quebra-cabeça que é essa gestão do Atlético, porque as definições de algo tão importante quanto o comando técnico não foram só de uma pessoa, não respeitaram um único critério ao longo do ano. Então, para mim, esse é um dos grandes erros, sim, do Centenário. Concordo com você, sem dúvida. Agora, cara, para mim, e pensando em perspectiva, e também envolve comando técnico, né? Mas pensando em perspectiva também para o final da temporada e para a próxima. Porque o ano acabando, o Atlético não acaba. Tem 2025, tem 2026, né? Eu acho que a demissão do Martim Varini foi um erro enorme. Enorme. Enorme, 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 gigante. Porque, assim, logicamente, o Atlético precisa de resultado nesse momento da temporada. E eu entendo a escolha por sacar o Varini e colocar o Lúcio Gonçalves para ter uma abordagem mais conservadora. Entendo de onde vem, mas não concordo. Porque o Atlético vai jogar menos futebol. E tá muito claro, já começou a acontecer, né? O Atlético está jogando menos. E não tô falando de jogar bonito, não tô falando de jogar bem, de ter 90% de posse e chutar 40 bolas no gol todo jogo. Não é isso. Tô falando de jogar bem no sentido de respeitar uma ideologia de jogo bem definida. O Atlético com o Lúcio tem 2 jogos. Em um tempo joga como Lúcio Gonçalves, em um tempo joga como Wesley Carvalho e Juca Antonello, né? No 3-6-1, e no outro tempo, no outro jogo, contra agora Inteiro, o 3-6-1. aí joga como Paulo Autuori. Sim. Joga como jogava o Autuori lá em 2021, por exemplo, né?
2020, zagueiro 2021. canhoto. Exatamente, com 2 volantes de mobilidade, um meia aberto, um ponta que circulou bastante, no caso lá era o Nicão, e foi contra o Flamengo o Canobi. Então, assim, era um esquema muito parecido com o que usava o Autuori. Então, eu vou muito nesse sentido. Com o Varini, e você falou da ideia do Cuca, o time ganhava uma cara. Com o Varini, o Atlético sempre teve uma cara, mas essa cara estava cada vez mais rendendo boas atuações e resultados. Pós-data FIFA, o Atlético não perdeu. 4 jogos sem derrota com o Varini. Isso é um ponto bem importante. Caiu na Copa do Brasil nos pênaltis, mas jogou para ganhar aquele jogo, né? Teve uma atuação para ganhar aquele jogo. Então, Fortaleza também. Fortaleza também, lógico. E assim, o time tinha essa cara. O time tinha uma identidade muito clara de jogo. E quanto mais você segue uma identidade, mais previsível é o jogo do futebol. Quanto mais previsível, mais próximo você está de ganhar o jogo. Para mim, a visão de futebol é essa. E com o Atlético isso estava acontecendo. Sem o Varini, o Atlético não tem uma identidade, o Atlético não segue uma identidade, o Atlético, portanto, fica mais longe de ganhar os jogos. Perfeito. Essa é a minha avaliação. Agora, logicamente, reforço aqui, não estou falando de jogar bem, não estou falando de bater 30 bolas no gol, de ter que ter posse de bola, movimentações posicionais, não é isso que eu estou falando. Estou falando de seguir uma ideia clara de jogo, que é um mínimo, tá? É o mínimo de um trabalho de um treinador e que daqui até o final do ano não me parece que vai acontecer com o Lúcio Gonçalves no comando e não é nem justo cobrar isso dele com tão pouco tempo para trabalhar e tantas decisões seguidas, mas é justo de cobrar do Autuori, né? Que tinha isso e resolveu não ter para ter o Lúcio Gonçalves e ter mais comando, inclusive, nessa gestão do elenco do Atlético. Então, acho que tá resolvido, né, cara? Cara, acho que sim, E assim, são 2 pontos muito importantes. É super né? válido. Eu acho que, na minha opinião, como a gente até comentou, a janela é o principal erro. Sim. Isso é fato. Então a gente não vai ficar comentando de novo a janela. Mas é interessante ver como tiveram erros, né? Lógico, muita E assim, coisa. a gente só espera que não acabe em tragédia. A gente só espera que não acabe em tragédia, porque o Atlético anda a passos largos. O Atlético errou o suficiente para estar onde está e o Atlético errou sim o suficiente para cair. Sim. O Atlético, se olhar para trás na temporada e cair no final dela e falar, pô, merecíamos mais? Peraí. Não merecia mais. Não merecia mais. Ele pode ter tido azar em alguns jogos, mas assim, merecer não. Não merecia mais. Nada disso. Falta de competência. Em muitos desses jogos, inclusive. Então, se cair, e colocando isso aqui é forte, tá? Isso é, inclusive, ruim de falar. Mas se cair, o Atlético mereceu. Esperamos que não caia. Sim. Enfim, concorda com a gente? Discorda com a gente? Qual foi o maior erro da temporada do Centenário do Atlético? Cara, comenta aí, deixa o seu like também, se inscreva no canal para apoiar Atlético. Fechado? Abraço, mano. Tamo junto. Até a próxima e valeu.